Eu te saúdo com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus por estarmos reunidos na presença do Senhor. Glórias a Deus. Abramos nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Glórias ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e envia-te a ir a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém, amados? Pode se sentar. O pastor Maurício confirmou a palavra do Senhor aqui nesta noite. E agora está sendo lançado sorte aqui, varão. Lançado sorte. O pastor pegou e pôs os papéis, o número dos nome dos presbíteros e puxou um e falou assim, agora é assim agora, varão. Eu sei que eu sou uma pessoa de palavra pesada, não tenho, a articulação verbal que os irmãos têm, mas eu vou tentar aqui com a misericórdia do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, passar para os irmãos o que o Senhor falou comigo, e já foi dito no culto inteiro aqui através dos louvores, tiver todos os louvores que foram entoados, que foi entoado todos primeiro, segundo hino, Jesus, por Jesus vamos pelejar, hino de todos que são fiéis, falando que a salvação é pela graça, e cantando aqui sempre fiel, e Deus foi falando, e o Senhor quando ele foi lançado sorte, varão, antes do pastor pronunciar meu nome, o Senhor falou ao meu ouvido, o meu nome. E ele falou, você vai falar a respeito de Davi. E eu estou aqui para obedecer. Já foi falado aqui que Davi, um moço, que foi mencionado o nome dele em 1 Samuel, no capítulo 16. Até aí era um moço desconhecido, ninguém o conhecia. Conhecia o seu pai, sua família, porque já eram soldados de Saul, E Saul, como rei de Israel, como o Senhor colocou ele como rei de Israel, o Senhor falaram ao meu coração que o homem, quando ele dá uma graça para um homem, para ele pregar, para ele libertar, para ele salvar, para Deus usá-lo para essas coisas, porque nós não temos nada, não somos nada, tudo é dele, tudo é para ele, então a honra é dele, a glória é dele. E Saul, como um moço jovem também, como Davi, foi proclamado a rei e foi caminhando com Jesus, e o Espírito Santo encheu a vida dele, e ele foi caminhando e fazendo de acordo com como o Senhor queria. Mas chegou um tempo que ele achou que ele podia andar com as próprias pernas dele, com as próprias vontades dele. Já não andava mais com o Senhor. Ele já não colocava a sua confiança em Deus, ele estava confiando na sua própria força, porque virou um homem de guerra, virou um valente, E o Senhor colocaram no meu coração que está acontecendo muito na nossa geração ainda, porque o ser humano parece que é imutável, o ser humano não quer mudar, o ser humano não quer ouvir a palavra de Deus e segui-lo, porque muitas vezes os homens que são dirigentes de igreja, que são dirigentes do povo, que são líderes, eu sei que não é fácil, porque também já experimentei um pouco de cada coisa, e sabemos que não é fácil lidar com pessoas, porque o ser humano muitas vezes chega necessitado dentro da casa do Senhor, e Deus o limpa, e o Senhor o salva, escreve o nome dele no livro da vida, e dá uma graça para ele pregar, dá uma graça para ele dirigir, dá uma graça para ele cantar.
Mas chega uma hora que ele fica tão bom naquilo que ele está fazendo, de tanto que ele ensaiou, de tanto que ele fez, que ele acha que ele pode andar sozinho. Aí começa o tropeço do homem. E o homem acha que pode fazer alguma coisa. E como Saul, o desobediente Saul, no fim do seu mandato, no fim da sua vida, né, foi substituído por um moço de 17 anos. E esse moço, o Senhor achou graça no coração dele, achou graça nesse jovem, né? E ele falou algumas coisas a respeito desse moço, e foi proclamado pelo um servo de Saul também, que Davi era um homem corajoso, dedicado, valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, gentil em presença, e o Senhor era com ele. Esse é o Davi, né? O Davi, um homem que a palavra diz que é segundo o coração de Deus, né? Você já pensou, né, como o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que tem um domínio sobre todas as coisas, chegar e falar para nós, um de nós, falar, você é segundo o meu coração, e pegar na mão desse homem, e esse homem andar com Deus nas guerras, né, livrar ele da mão de Saúl, muitas vezes que livrou ele da morte. E o Senhor sempre, e esse homem sempre um homem corajoso, temente ao Senhor, sempre nos pés do Senhor, né? E esse homem também errou, porque ele ficou muito seguro do que ele estava fazendo. O Senhor falou que por que ele tinha deixado o Senhor e querendo andar com as suas próprias pernas. E nós sabemos que o que ele fez foi muito mal aos olhos do Senhor. E o Senhor diz na palavra em 2 Samuel, no capítulo 2, que ele já tinha cometido adultério e tinha matado aquele homem, o esposo, né? E Deus mandou Natã, o profeta, repreender a Davi, né? E ele disse assim, e disse Davi a Natã, depois que Natã contou uma história para ele, né? Que tinha um homem rico, que tinha muitas ovelhas, tinha muitos gados, né? Mas ficou de olho na ovelha do pobre, a única dele. E uma ovelha que ele criava dentro de casa, junto com os seus, né? Que ele amava muito aquele animal, que era o único que ele tinha, né? Mas chegando um amigo desse homem rico, ele tomou a ovelha e contou essa história. Porque ele, um homem com tantas ovelhas, por que tinha que tomar o do pobre? E Davi se encheu de ira, e Natã contando essa história para Davi, encheu de, não, esse homem é digno de morte. Aí quando Natã se vira para ele, ele falou, esse homem é você. E veio diante de Davi. Davi, ele não tinha medo do inferno, ele não tinha medo de ir para o inferno. Ele tinha medo de ficar sem a presença de Deus. Ele temia, era o Senhor o rejeitá-lo. Então Davi era um homem que quando ele se arrependeu desse seu ato, ele não se arrependeu por medo de ir para o inferno, não, ou para o Hades, como diz muitas passagens da Bíblia. Ele se arrependeu de coração, porque ele temia o Senhor. A mente dele, eu acho que a mente dele recordou tudo que Deus fez para ele. Porque Deus chega falando, você tem isso, você tem mulher, você tem gado, você tem riqueza. Não, se você me pedisse alguma coisa, eu não te daria? Por que você fez isso, né? E Davi disse no 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi,
também o Senhor transpassou o seu pecado e não morrerás. O Senhor perdoou Davi ali, mas ele falou que a espada seguiria a família de Davi. Davi ia sofrer a consequência do pecado. E porque tem muitos de nós que estamos patinando no lugar, porque o pecado está habitando dentro de nós. Algo que ficou escondido, que nós escondemos dentro de nós. Mas nós temos um Deus que sonda o coração. E Davi era um homem que colocava o coração dele diante de Deus. Então sonda-me. Olha dentro de mim se tem alguma coisa escondida para que eu possa pedir perdão ao Senhor. E quantos de nós que, como Davi cantou aqui, por que não acontece? Por que as bênçãos do Senhor não chegou até a mim? Porque o pecado ainda está escondido. E Davi não escondeu o coração do Senhor. Quando ele ouviu essa história que Natã falou para ele, esse homem é você, na hora o arrependimento veio dentro dele. E ele escreveu um salmo muito lindo. Que é o Salmo 51. Esse foi o salmo que Davi escreveu. E ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fez conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E o temor de Davi era assim: não retire de mim o vosso espírito, porque sem ti eu não conseguiria caminhar. Perdoa-me porque sou transgressor. Davi não escondeu do Senhor. Davi era um homem que Deus sondava o coração. Sondar é investigar com cautela, verificar a intenção de alguém. Isso que é sondar. O homem segundo o coração de Deus. Os homens,
as mulheres, segundo o coração de Deus. É isso que Deus trouxe ao meu coração para falar para a igreja. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus não é perfeito. Não tem homem perfeito na terra. Eu quero trazer aqui as últimas palavras do valente Davi, do homem que era segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, mas era um homem segundo o coração de Deus. Você pensa como eu penso, você age como eu agiria. Você é segundo o meu coração, o quanto eu te amei. Davi era um homem amado, mas nas últimas palavras dele, ele fez uma declaração nesse nível, que se encontra em 2 Samuel capítulo 23, as últimas palavras de Davi. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz: o homem que foi levantado em altura, e o ungido do Deus de Jacó, e a suave em seus salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e as suas palavras estavam em minha boca. A declaração que Davi fez, essas são as últimas palavras de Davi. E ele disse mais: dize, ó Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela sua chuva, e a erva brota da terra. Ele estava falando de Jesus. E vai vir um aí. Ele é puro, é alvo, é limpo, ele não tem pecado. Ele vai vir para que nós tenhamos essa oportunidade gigantesca, maravilhosa, que foi programada aqui, que é a graça do Senhor sobre a nossa vida. Nós não quisemos Deus, nós não, ninguém buscou a Deus por si próprio, mas o Senhor nos escolheu. A palavra diz que ele vai assim: eu escolhi a vós, vós não me escolheste, eu escolhi a vós. Você é um escolhido de Deus, você é um homem segundo o coração de Deus. O que Deus viu em mim eu não sei, mas Ele viu alguma coisa de bom ainda em mim. Ele vê aqui, ainda tem jeito. Nos rendemos ao Senhor de inteiro coração. Não busquemos fazer as coisas de Deus, para Deus, com as nossas forças. Chame Ele. Deixa o Espírito que o Senhor colocou dentro de você vir aflora. Que o seu ouvido venha ouvir o que o Espírito de Deus tem a falar. Não façamos nada com a nossa força, mas sim com a nossa vontade. A vontade de servir. A vontade de estar diante de Deus sem pecado. Toma aqui, ó Deus, o meu coração e sonda ele. Se tiver algo ruim que te desagrada, fala comigo, Senhor. Porque pedimos perdão muito. Todas as vezes que eu tenho certeza que dobramos o nosso joelho, todos nós. Perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados. Mas é só por medo de ir para o inferno? Ou por um costume? Porque nós somos pecadores a todo tempo, a todo momento. Mas o Deus da glória, que é bondoso, misericordioso, trouxe o nosso Deus até a terra para nos salvar. E um povo lavado e remido no seu sangue. Não um povo que precisa criar um movimento ou criar qualquer coisa, porque Deus não precisa de criação de nada. Ele precisa que o homem ouça Ele e faça segundo o que Ele mandou. Porque as igrejas estão se despedaçando aí fora,
Quando abrimos a internet para vermos a igreja, eu fico com vergonha de muitas coisas que estão acontecendo. E que as pessoas que estão no mundo, que olham para mim, olham para nós, os crentes, muitas vezes nós estamos sendo motivo de chacota no meio desse povo. Porque tem mais os maus exemplos, porque as pessoas veem do mundo as falhas que o ser humano comete, mas não vê a graça de Deus que está sobre as pessoas. O que chega a nós são somente os necessitados mesmo, aqueles que não acham mais saída. Aí encontra o Espírito de Deus dentro de nós, e nós falamos para essas pessoas o que ouvimos do Espírito do Senhor, e essas pessoas creem. Mas tem muitas pessoas que não querem compromisso com Deus, e quando vamos falar de Deus para ela fala assim: mas você viu aquele fulano de tal, aquele lá na internet? São comparações, vão sempre querer nos denegrir, sempre querer nos diminuir. Mas o Espírito de Deus que está dentro de nós não deixa nós sermos diminuídos, não. Muitas vezes precisamos sentar, muitas vezes precisamos voltar um passo atrás, para reconhecer da onde Deus nos tirou, pastor Maurício, para vermos da onde que nós saímos, da onde que o Senhor nos resgatou, e ser grato a Deus, estar sempre para servir, sempre nos braços do Senhor, sempre na direção de Deus. Como o jovem Davi, que ele levou, se eu não me engano, 16 anos para se tornar rei. Foi ungido por Samuel, mas levou 16 anos. Então quando ele assumiu, ele tinha 33, a idade de Cristo. E a perfeição de Deus veio sobre aquele homem para conduzir um povo como um líder que sofreu muitas situações, mas foi muito feliz quando andou de mão dada com Deus. Mas no final da vida dele, ele reconheceu: o Senhor falou pela minha boca, eu fiz o que o Senhor, mas também pequei, eu sou imperfeito. E no Salmo 51 ele fala: Senhor, cria em mim um coração puro, um espírito reto. Ele se arrependeu, e as últimas palavras dele diz que aí vai vir um, esse é como o sol, como a luz do dia. E eu glorifico a Deus porque ele veio, eu glorifico a Deus porque nós estamos aqui, e glorifico a Deus pelo meu líder, pastor Rogério. Que Deus continue te abençoando, dando saúde para o Senhor. Às vezes é só uma fase dura na nossa vida, às vezes uma fase para nós aprendermos alguma coisa, para nós enxergarmos alguma coisa. Porque mesmo muitas vezes o Senhor fala conosco, mas parece que nós não estamos querendo enxergar o que Deus está querendo que nós vejamos. Mas muitas vezes precisa acontecer algumas coisas na nossa vida, que é para a gente balancear as coisas, para a gente voltar a ouvir ao Senhor, para nós sermos submissos a Deus e buscarmos em todo o nosso tempo. Abandonemos o pecado e vivemos com o Senhor em retidão de vida, para que quando as pessoas aí fora olhem para nós, verdadeiramente ali tem um homem de Cristo, ali tem uma mulher de Deus, ali tem palavra, ali tem um homem levantado pelo Senhor, tem uma mulher levantada pelo Senhor. E as pessoas vão pedir socorro, porque elas não se sentem íntimos para conversar com Deus, estão separados do Senhor verdadeiramente. Mas vão buscar a mim, a você, pessoas que estão conforme a palavra de Deus, andando com o Senhor, sem pecado, sem sujeira. Porque eu vejo as igrejas aí fora que tem um regime duro, um regime forte, dos antigos, mas com o tempo vão relaxando. Não, agora pode isso aí não tem nada a ver. Não, aquilo ali também, isso aí não tem nada a ver, não, isso aí não faz diferença.
Aí começa as coisas a não fazer diferença. Aí fica todo mundo indiferente dentro da casa de Deus. Chegam, sentam nessas poltronas, nem um glória a Deus dá, nem dá um aleluia, não sente a presença de Deus mais. Simplesmente vem à igreja por medo de ir para o inferno. Não, eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui não. Vem aqui para ouvir a voz do Senhor. Para ouvir o que Ele tem para falar. Para absorver o que o Senhor tem a dizer. E dar glória a Deus, porque Ele é misericordioso. E eu glorifico a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muitas vezes andando, muitas vezes se arrastando, muitas vezes trazido por outros. Muitas vezes ficamos como Davi quando pecou, quando foi revelado o seu pecado, para baixo, caído. Mas Deus transpassou o pecado de Davi e pôs aquele homem de pé de novo. Ele falou: a consequência vai vir e ela vai permanecer na sua família, mas você não vai morrer. Então o que o Senhor falou para mim, que a gente não está ouvindo mais as pregações nas igrejas falando do pecado, porque as coisas começam a se tornar natural. Não, isso aí não tem problema. Mas tem, a consequência muitas vezes é dura. As consequências muitas vezes faz a pessoa parar, desanimar. E não fica valente que nem o Davi, que continua: não, eu errei. Não, Senhor, ele escreveu o Salmo 51, se arrependendo. E continua a jornada de Davi. Continuemos a nossa jornada, porque o nosso lugar não é aqui, nós estamos de passagem. Às vezes amamos nosso próprio corpo, nosso próprio eu, a gente ama muito mais a gente se ama demais na realidade, a nossa carne, mas o que nós temos que desejar é o céu. Aqui nós vamos viver quantos? 70, 80, 90, 100, não sei quantos anos cada um aqui vai viver, eu não sei onde está a minha senha, ele está lá muito longe, está aqui perto, mas aqui é passageiro. Mas lá não, lá é eterno, lá é para sempre, lá é de eternidade em eternidade. O que é uma eternidade? É um infinito, é uma eternidade, e de eternidade em eternidade, de infinito a infinito. Viveremos com o nosso Deus, se aqui a gente permanecer firme e não redar o pé de onde nós somos, não. Daí diz o pastor Pereira: eu vou para lá porque Jesus está lá, eu vou para outro lugar lá porque Jesus está operando lá. Não, fica aqui, Jesus opera aqui mesmo. O Jesus que está lá é o que está aqui, é o mesmo, ele não muda. O pastor Pereira sempre fala, e o nome dele é maravilhoso, Deus forte, Esse é o nosso Deus, que pela sua infinita misericórdia enviou seu Filho, que deixou a sua glória, deixou o seu castelo, a sua cidade, o seu trono, e todos conhecem a história, e veio aqui dar a sua vida por nós. Então vamos festejar. Vamos festejar. Não se prenda no gelo espiritual. Não se prenda, não tem que ser que nem o irmão Marcelino. Glória a Deus, aleluia. Ser agradecido. Ser agradecido. Não importa o que vai acontecer com nós hoje, amanhã, se hoje a gente tem, não tem, mas Deus nos sustenta todos os dias. O meu café da manhã está todo dia na mesa. O meu almoço está lá, a minha janta está lá. E eu sei que de vocês também está, porque nós temos um Deus que nos sustenta. E o nome dele é maravilhoso. Deus forte. Nós não servimos um Deus fraco. Estamos assim, muitas vezes apreensivos pelos resultados das eleições, Muitas vezes a gente faz disfarçado. Não, eu sou meio carudo, eu falo. Deus ainda está no controle de todas as coisas.
está no controle de todas as coisas. Porque na nossa vida muitas vezes é assim, as coisas têm que ficar pior para melhorar. É que nem o pastor pregou aqui, né? Parece que nós estamos perdendo. Não, mas com Cristo a gente ganha. Com Cristo a gente ganha. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E o que o Senhor me deu foi isso. Que nós somos pessoas segundo o coração dele. Se andarmos no seu caminho, se o obedecer. Amém, amados? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.